Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a nossa grande convidada. Opa! Boa noite. Tudo certo, meu amigo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo. Tudo ótimo. Vamos arrumar aqui, que agora ficou menorzinho aqui o rosto para aparecer na tela. E aí, Silvia, tudo tranquilo? Tudo certo, Júlio. Passando Tudo. agora o tumulto, a parte mais tensa, agora tá tudo voltando à normalidade, né? É verdade. O nosso país aí tá vivendo um momento tenso, né? Tanto É, aí na parte da saúde aí, hoje mais um ato político aí do nosso presidente que acabou mandando embora um dos caras que, na minha opinião, aí estava mandando muito bem aí, que era o Mandetta, né? Na parte da saúde, não vamos questionar a parte econômica, né? Falando na parte da saúde, eu acho que ele estava conduzindo muito bem aí. é. Então, É difícil, né? É infelizmente, uma época difícil agora saber qual é a atitude correta também, quem tá certo, quem tá errado, né? Porque a sim, coisa também ela está se politizando muito e isso é um problema, né? é, Está saindo um pouco o foco da saúde para se pensar muito em política, né? Mas também a economia não sim, dá para se deixar de lado, porque é importante para é, todos, né? É bem complexo é, esse assunto em todo mundo, não só aqui, né? não, é verdade. Até assim, Uhum. hoje de manhã eu fui no hospital lá, enfim, visitar a minha mãe e tal, e nem parece que a gente está atravessando aí um momento de pandemia, olhando o hospital. Acho que Que bom. eles se prepararam muito bem aí, né? Eu acho que Prepararam o nosso muito bem. município ele se estruturou bem para essa fase e espero que a gente passe de uma forma mais tranquila, né, do que a gente está vendo por aí pelo mundo, né? Temos fé, né? É isso aí. Vamos lá, Uhum. vamos lá. Bom, Silvia, então, muito obrigado aí por aceitar esse convite de participar, falar um pouquinho nesse nosso bate-papo aí, até dando continuidade de algumas lives e vídeos que eu gosto de fazer para o meu público aí e tal, falando um pouquinho sobre os imóveis e tal. E, querendo ou não, já entrando no nosso assunto dos imóveis compactos, assim, já faz parte da ideia do brasileiro trabalhar com esses imóveis mais compactos, né? A gente está vendo Sim. uma nova geração que está vindo aí, que já não pensa tanto naqueles apartamentos gigantescos, né? De Uhum. repente, o pessoal que está casando um pouco mais cedo, né? Ou deixando para ter a família um pouquinho mais tarde, né? Saindo da casa dos pais, não casa, mas constitui uma família mais para frente, tal, né? E aí acaba indo morar num apartamentinho pequeno e precisa de algumas dicas de como decorar, enfim, de como montar esse apartamentinho, né? Sim. Como Então otimizar, vem, né? É, exatamente. a gente vê que é uma tendência muito grande, né? O mercado, ele vem, ainda mais em função do valor do metro quadrado, e isso tu sabe muito mais do que a Sim. nossa experiência, né? A gente vê que a viabilização de apartamentos menores, o mercado está aumentando muito, né? Uhum. E é uma realidade que cada vez ela vai aumentando, como eu comentei, ela vem surgindo essa necessidade e a gente vai se adaptando também, né? Eu acho que Sim. antigamente tinha muito essa cultura de ter uma mega casa, de ter uma ostentação. Hoje em dia as pessoas preferem investir em qualidade de vida, em Sim. experiências de vida, do que só num um espaço que seja ocioso para elas, né? Isso é muito bacana, Sim. porque tu volta para si, para investir no eu do que num imóvel, né? Não Sim. que seja errado, mas eu acho que atende diferentes necessidades. E que tu consegue Sem dúvida. perceber que num espaço compacto, tu consegue também ter uma coisa bacana e legal, sabe? Que um Sim, apartamento sim. pequeno, ele não é um impedimento para um apartamento bem decorado, né? Sim, sem Eu dúvida. acho que, na verdade, a gente acaba tendo que ter escolhas um pouquinho mais direcionadas, um pouquinho mais planejadas, para que a gente consiga ter um resultado que ele se torne funcional também, tendo um espaço reduzido, né? Sim, sim. Às vezes o cara tá querendo sair da casa dos pais ali, pô, vou comprar um apartamento e tal, mas, Sim. tipo, já tinha uma vida legal aí, sabe, com as suas coisinhas e quer manter, de repente, esse Uhum. padrão, né? Então, pô, E quer se vem acomodar a bem, calhar. né?
Exato, exatamente. Isso, Ainda mais assim, no período que a gente está passando que, de quarentena, o cara tem que ter um bunkerzinho legal ali, bem montado, né? Para se sentir bem, né? Bem seguro, né? Diga-se de passagem, né? Mais ou menos É assim. verdade. Mas é legal ter essa consciência. E quando tu me chamou, eu te agradeço pelo convite, Júlio. Não é uma coisa que a gente costuma fazer, não é nosso hábito, né? Sim. Enfim, a gente gosta de falar sobre arquitetura. A gente é um assunto que, por mais que a gente trabalhe, é uma coisa que a gente tem paixão por isso, né? Sim. Então, é sempre um prazer poder contribuir um pouquinho da nossa experiência com as pessoas, né? Uhum. Sabe que o espaço pequeno, na verdade, né? Quando a gente tem um espaço menor, a gente tem que ter um planejamento maior para conseguir organizá-lo da mesma forma. Eu faço bastante apartamentos compactos. A gente tem um público que bem variado, né? Que a gente pode atender. A gente atende apartamentos pequenos, casas compactas, a casas grandes e com uma metragem considerável, né? O que a gente consegue perceber é que a diferença é que a gente não pode desperdiçar nenhum espaço e a gente tem que entender mais das necessidades, né? Uhum. O primeiro passo, sempre que eu vejo quando eu tenho um móvel pequeno, com metragem reduzida, é que eu preciso entender muito da rotina dessa pessoa, desse cliente, desse morador, né? Uhum. Eu preciso conhecer. A gente faz isso em todos os projetos, mas aí eu preciso entender um pouquinho do que é a real necessidade desse morador, sabe? Entender um pouquinho da rotina dele, os hábitos dele. Por exemplo, não adianta eu fazer uma cozinha gourmet se a pessoa não tem o hábito de comer em casa, né? Sim, então a gente vai desperdiçar com elétricos enormes, com coisas gigantes, que a pessoa não tem esse hábito de ficar em casa, né? Ou se a pessoa recebe pessoas para jantar e a gente não prevê uma mesa para agregar essas pessoas e acomodá-las, né? Sim. Então a gente tem que entender o que é a necessidade dessa pessoa, sabe? O que ela tem de real necessidade, definir prioridades dentro disso para ir se direcionando o projeto de interiores. Por exemplo, eu tenho o hábito de leitura, eu tenho muitos livros, eu vou precisar, obviamente, de um lugar para armazenar esses livros, né? E de que forma a gente vai armazenar isso, sabe? Então, a gente consegue, nesse dimensionamento inicial, a gente consegue ter uma ideia para que caminho a gente vai priorizar o espaço interno, né? Então, essa é a base de tudo. A base é entender o cliente. Sim. Eu até... Agora, tu tocou no assunto de deixar com uma dinâmica legal. Eu tava lendo a respeito de alguns condomínios maiores, assim, com os apartamentos mais compactos. Aí, tu pega aqueles com 160 unidades, 180 unidades, né? Sim. Que tem aquela lavanderia de todos ali e tal. Comunitária, né? Comunitária, exatamente. E aí o cara aproveita aquele espaço que seria de lavanderia para fazer um outro cômodo, né? Isso mesmo. Eu já tive clientes que em apartamentos não eram compactos, mas enfim, a pessoa tinha uma churrasqueira e ele não tinha o hábito de fazer churrasco. E queria um espaço maior na cozinha. Então, se tira essa churrasqueira que não está sendo usada, né? A gente cada pessoa tem uma individualidade diferente e uma necessidade particular. E isso é bem legal entender para saber o que a gente pode mexer inicial, né? Sim. Uhum. E aí, assim, algumas coisinhas ajudam a gente a dar mais conforto, né? E funcionalidade nesses apartamentos menores. A primeira coisa, assim, que eu acho que é fundamental, e isso não precisa nem ser um profissional da área para entender, para sugerir isso, é integrar os ambientes, né? Hoje em dia a gente tem uma vertente muito grande para se ter a sala e a cozinha integradas num único espaço, né? Antigamente, culturalmente, a gente tinha os ambientes separados, né? Nós tínhamos a cozinha num canto e a sala no outro, né? Porque enquanto se fazia a refeição, a coisa era mais separada. Vinha o cheiro para dentro da sala. E a pessoa ficava muito tempo em casa, então se fazia bastante comida. Se tinha uma outra rotina de vida, né? Hoje em dia, as pessoas procuram espaços muito práticos para o dia a dia. Normalmente, a maior parte da rotina, as pessoas trabalham fora o dia inteiro. Então, quando elas voltam, elas não querem uma parede separando uma sala e uma cozinha, né? Quer estar alguém na cozinha fazendo alguma coisa, outra pessoa está na sala e permanecer aquele contato visual, né? Então, a gente vê que a integração dos espaços é uma solução bastante interessante para
apartamentos com espaço reduzido, né? Uhum. E a gente vê que as construtoras estão caminhando para isso. Hoje em dia não se constrói mais essa parede, né? Se deixa Sim. essa parede opcional para a pessoa, se quiser fazer depois, que é bem interessante. Sim. E depois a gente acaba fazendo um móvel, uma bancada americana, alguma coisa assim que faça essa divisão, né? Uhum. Acontece também de a gente ter clientes com apartamentos mais antigos que a gente faz essa derrubada dessa parede. E isso é Sim. bem comum, isso eu atendo pelo menos uma quantidade grande por mês de pessoas que venham nos perguntar para integrar os espaços, né? Eu sou testemunha de um projeto desse que foi aqui no meu prédio, né? É Isso verdade, aí. do teu prédio, né? Mas ficou muito legal. Vamos fazer no teu também. Exatamente, é isso aí. Vamos Não, fazer e aí é o seguinte, já dá para fazer, tu viu que funcionou, né? Sim, não, ficou muito E bonito. aí, o que acontece? Que nem o prédio, esse que você está comentando, esse projeto que você conheceu, facilita, porque hoje em dia os sistemas construtivos ajudam, porque o sistema viga é pilar, então tu não tem, tu tem a parede que ela é só de vedação, ela não tem função estrutural, né? Sim. Então, assim, a facilidade de se remover essa parede é melhor, porque tu não precisa fazer um reforço. Mas também acontece muito de a gente pegar projetos mais antigos, projetos de 10, 15 anos atrás, que o sistema construtivo era diferente, onde as paredes eram importantes e elas eram responsáveis pelas estruturas. Sim. E mesmo assim a gente consegue fazer essa integração. Ela Sim. demanda um pouquinho mais de trabalho, porque tu vai ter que fazer um reforço estrutural, tu vai ter que calcular o andar que esse apartamento está, quantos andares tem em cima, qual que vai ser a carga que ela vai atingir, mas a gente coloca uma viga metálica, descarrega essa viga metálica em outros apoios e também funciona, e a gente faz, e claro que tem toda uma dinâmica diferente, porque tu tem que fazer um escoramento dessa laje, tu tem que ter uma preocupação para que isso não vá dar problema, né? E aí uma outra coisa legal de falar também, isso que é importante ressaltar para quem não é da área, é que nunca tu deve derrubar uma parede sem ter uma opinião de um profissional. Porque a gente não sabe o que tem naquela parede, o quanto importante ela é, né? Às vezes pode ser uma parede pequena, mas ela tá ali e vai criar rachaduras em todo o prédio, sabe? Então, é sempre importante consultar um profissional, pegar os documentos necessários, que hoje em dia a legislação ela é bem específica para isso, pegar a RRT, que é a responsabilidade técnica de um profissional, que aí junto com o proprietário, com o síndico, vai ter esse domínio do que está fazendo, né? Sim, nossa, é muito importante. Esse é um detalhe bem importante, né? E muitas pessoas não sabem. Decidi, não vou sabe, derrubar uma parede e vamos embora. Exato. E aí, na verdade, é difícil cair um prédio, enfim, é uma coisa muito radical, assim, não é tão simples. O que eu digo é que o que pode acontecer é que tu criar rachaduras, tu criar inconvenientes, que ninguém quer isso, nem o proprietário, né? Às vezes, fazendo um simples reforço, tu consegue resolver isso tranquilamente, sem dar dor de cabeça para ninguém, né? Então, assim, e aí quando a gente integra, quando a gente tira essa parede, que a gente consegue tirar essa parede, a gente ganha muito espaço interno, né? Porque tu cria essa permeabilidade visual que dá essa amplitude, e isso é muito legal, né? Então, essa integração é fantástica, né? A gente pode criar... Até em termos de luminosidade ali e tal. Porque, Isso. Luminosidade é uma coisa bem importante para espaços pequenos também. Grandes janelas. A iluminação natural ela é muito nobre, sabe? A gente tem que aproveitar o máximo que a gente consegue dela. Então, apartamentos com grandes janelas, elas são bem importantes para essa sensação de amplitude do espaço, né? E aí tu consegue trazer, às vezes, a iluminação natural para outros cômodos. A iluminação natural e a permeabilidade visual, que isso que dá a sensação claustrofóbica, sabe? Então, se tu tem um espaço mais aberto, que tu consegue olhar para uma janela para fora, a sensação é de liberdade, sabe? Tu consegue melhorar esse aspecto, né? Sim. E ainda tem que a gente conversava antes, ainda tem aquela história dos espelhos aí para ampliar. E, nossa, os espelhos, eu sou bem fã de espelho, assim, meus projetos. Quem me acompanha sabe que a gente gosta muito de trabalhar com espelhos, né? O espelho, o que acontece? O espelho, ele é muito legal, porque o espelho, ele traz uma leveza para dentro do espaço, né? Quando tu coloca o espelho, ele te dá uma suavidade dentro do ambiente. Mas também o espelho, ele tem
algumas particularidades que tu tem que cuidar aonde tu usa. Porque quando tu usar um espelho, ele vai refletir alguma coisa. E o que ele vai refletir? É interessante ou não é? Então, tu pode, ao mesmo tempo, dobrar um ambiente com o espelho, como também tu pode criar um fundo infinito sem... que vai tirar uma sensação ruim de profundidade, sabe? Então, ou tu espelha uma parede que tem muita informação, e aí o que acontece? Ao invés de tu clarear o apartamento ou deixar ele mais limpo, com essa amplitude, tu vai poluir ele demais, né? Então, é muito legal o espelho. Eu uso muito espelho nos meus projetos, acho que funciona bem, mas é muito importante a gente observar o que ele vai refletir, o que tu quer espelhar e duplicar dentro do teu espaço, né? Sim. De repente põe o espelho de frente para um banheiro lá, acabou. Uma porta, enfim, né? Uma porta, isso aí que não é legal, Sim. Mas se tu usa o espelho, o legal do espelho é quando tu consegue dar continuidade na paisagem. Porque quando tu consegue, tipo, tu tem uma janela e tu reflete aquela janela no espelho, tu traz aquela luz para dentro do teu espaço. Sim. E isso é bem legal. Principalmente aquele pôr do sol que tu postou ontem. Então, nossa, linda foto, né? Muito legal. Linda, um apartamento bem bacana, E nesse apartamento foi isso que aconteceu. O cliente, quando comprou, não observou que o andar dele teria aquele pilar, como é o primeiro andar, né? E aí a gente trabalhou... Pilar? Não vi pilar nenhum. Nós revestimos o pilar com espelho e funcionou muito bem. E nesse apartamento também a gente usou um espelho numa outra parede, que é para fazer uma comunicação visual entre a cozinha e a sala. Que enquanto alguém está preparando os alimentos, consegue olhar para o espelho e refletir para quem está na sala, que tu consegue manter esse contato visual. Então, o espelho é maravilhoso, assim. Eu sou super fã de espelho, eu acho que funciona muito bem. E agora a gente está falando de luminosidade também, né? Mas aí de noite, aí quando chega a noite, o que acontece, né? Toda aquela janela que tu não tem. A gente vê que o padrão, normalmente... dos prédios é deixar um único ponto de luz central no teto, né? Quando não tem gesso. Se tem gesso, é mais tranquilo de dividir esses pontos. O que acontece? Quando tu ilumina teu ambiente por um único ponto, ele não é bem aproveitada a luminosidade dentro do espaço. O ideal é sempre tu distribuir essa luz, que ela não saia só daquele ponto central, que ela seja dividida por um painel retroiluminado, por um abajur, uma arandela na parede, um pendente na mesa de jantar. Quando tu consegue botar menos luz num ponto e distribuir essa luz em pontos diferentes no ambiente, a sensação também é mais interessante, ainda mais para apartamentos pequenos, né? E é muito fácil fazer isso. Aí tu vai dizer, mas o apartamento não tem gesso, não tem como embutir, né? Não tem como no lugar eu trocar esse ponto. Hoje em dia existem soluções fáceis que tu pode iluminar pela própria parede, pelo rodapé, pelo móvel, sabe? Então, existem soluções interessantes que tu possa distribuir isso. Até na própria laje, existem eletrocalhas que tu pode transportar a luz e criar diferentes circuitos que tu consegue individualizar essa iluminação e fica bem bacana. E também é uma ideia boa para apartamentos compactos, né? Sim. Agora, o LED revolucionou um pouco, né? Digamos assim, facilitou bastante, né? Facilitou. Uma fitinha de LED. É uma tecnologia boa que ela está evoluindo, assim, e acho que cada vez a gente vem tendo produtos melhores com LED do que a gente tinha no mercado, né? Sim. E termos, assim, de cores nos ambientes também, acho que cores mais claras... Exato. Cores claras sempre são interessantes, né? As cores claras, elas te dão essa amplitude visual. E eu vou te dizer, não necessariamente o branco. Porque também só o branco, ele é uma cor fria. O interessante é sempre compor as cores, o branco com alguma outra cor. Cores claras, cores neutras, elas também dão essa amplitude visual e fica legal, sabe? Não precisa ser eu até gosto mais de usar cores mais neutras, elas são mais aconchegantes e acolhedoras do que só uma cor branca. Mas, assim, por exemplo, o teto, a gente trabalha sempre com uma cor mais clara no teto, quando o apartamento é menor, ou quando o espaço, quando tu quer dar essa sensação de aumento no espaço, né? Então, o branco, ele é ótimo nos forros, no teto, para isso. Mas as paredes, tu usar um tonzinho neutro, uma corzinha aconchegante, ele te dá essa sensação de amplitude, mas ele também te dá a questão de acolhimento, que isso é muito importante para um espaço, né? E aí, em termos de mobiliário, assim, o que tu daria mais ou menos
alguma coisa mais funcional? Mobiliário é uma coisa que é bem interessante para isso, né? Voltando àquilo que nós falamos no início da conversa, né? Quando a gente entende qual é a necessidade do cliente, o que acontece os móveis hoje em dia, quanto mais individualizado e planejado for o móvel, mais fácil tu poder adaptar eles em espaços pequenos. Móveis sob medida são perfeitos para isso, porque tu pode criar e otimizar cada espaço, cada nicho que atenda à necessidade real daquela pessoa, né? Daquele morador que vai utilizar. E os móveis também, quando os espaços são pequenos, a gente consegue criar compartimentos secretos, por exemplo, cantos falsos, espaços que acabam não tendo um uso. Normalmente tu consegue usar eles para acomodar as coisas que tu precisa dentro da tua necessidade, né? As cores dos móveis também, né? Quando a gente acaba tendo um apartamento integrado ou algum espaço que seja mais amplo, a gente tem que pensar muito em não usar muitos padrões diferentes de cores. A gente elege uma cartela de cores, a gente faz uma combinação entre eles e repete essas combinações, porque aí a gente cria uma unidade visual. A gente vai repetindo essa cor no decorrer do espaço e isso vai dando uma visualização de integração do espaço e isso aumenta essa sensação de amplitude interna, né? Muito interessante. Eu não... Assim, sempre pensei nas cores mais claras e tu pegar os móveis e compor alguma coisa com a cor dos móveis para dar aquele ambiente mais aconchegante, né? Já entrei em apartamentos aí, em visitas que o cara pintou de escuro, nossa, parece que era menor ainda o apartamento, né? Mas eu gosto muitas vezes tu entra. Desculpa te cortar, Júlio, mas assim, eu gosto de apartamentos escuros, mas aí, e pequenos. Mas aí tu tem que pensar muito bem aonde tu vai colocar aquela cor, para que aquilo seja alguma coisa interessante e que não vá te... eu sempre digo assim, é como tu, por exemplo, colocar quadros, né? Em paredes. E isso para apartamentos menores, eu acho que essa regra se aplica ainda mais, né? Se tu colocar quadro ou a cor em todas as paredes, tu vai ter uma poluição visual. Tu não vai ter para onde olhar, porque tu não vai ter um ponto focal. O legal é sempre tu eleger uma parede, que essa parede vai ser teu ponto de interesse, vai ser teu ponto focal. E aí, nela, tu junta todos os quadros que tu tem e tu coloca lá, faz uma composição com esses quadros, brinca com eles e compõe eles de maneira criativa. E aí, tu joga o teu ponto de interesse nessa parede. E o resto, tu deixa como coadjuvante, né? Sim. E o que tu dá de principal dica aí? Agora, essa é uma pergunta de uma seguidora aí, a Ana Júlia pediu. O que tu daria como assim, uma das principais dicas para quem tem um apartamento pequeno e não está com muita grana para investir, hein? Sabe que eu acho que tem uma frase que a gente utiliza muito e ela é muito pertinente, que menos é mais, em tudo na vida, né? Não só na arquitetura, mas eu acho que tu não precisa encher de informação ou tu precisa pensar o que é essencial para ti. O que tu tem de necessidade real e investir nisso. E aí tu pensar, tu não precisa ter uma casa muito cheia para que ela seja acolhedora e que ela tenha uma decoração legal. Eu acho que tu investindo no que é o essencial, no que é o básico, tu consegue ter um espaço bacana sem precisar gastar muito. A tecnologia também, hoje em dia, ela está ajudando muito nisso. Tu consegue otimizar eletrodomésticos, que ao invés de tu precisar ter um eletrodoméstico faz a função de dois eletrodomésticos, uma máquina de lava e seca. Existem fornos, micro-ondas e fornos elétricos que são uma única peça. São formas que tu consegue ter a mesma função, né? Praticamente a mesma função, com algumas limitações, né, de tecnologia, mas tu consegue ter uma única peça ao invés de investir em duas peças que tu teria necessidade, né? E aí também é importante também entender o que é importante para ti, né? O que funciona na tua rotina, né? Eu vou precisar disso? Não, eu vou precisar. Não, eu tenho uma sacada super ensolarada, eu não preciso ter uma secadora de roupas. Perfeito, sabe? Então, eu acho que a economia é tu pensar não o que se usa, mas assim, o que eu preciso para mim usar. O que eu preciso para o meu dia a dia, né? O que fica mais interessante?
Uma outra ideia bacana que tem para apartamentos compactos são alguns móveis hoje em dia, por exemplo, sofás. A gente tem os sofás retráteis, né? Que é uma tecnologia bacana, barata, e tu pode ter uma chest que tu simplesmente puxa e tu tem ali um espaço mais aconchegante, o dia que tu precisa, e quando no dia a dia precisa recolher, tu recolhe ele, né? Sim, sim. Tem camas hoje em dia que elas são camas baús, então tu consegue armazenar malas que tu tem ali embaixo e funciona bem também, sabe? E são soluções simples, disponíveis no mercado, né? Não é nada de valor agregado, né? É só as escolhas corretas quando tu faz a aquisição. Uhum. E tu acredita que aqui em Bento ainda a gente tem um pouquinho da filosofia aí dos apartamentos um pouco maiores, tal, né? Construtoras especializadas em fazer apartamentos bem grandes, aí 300 metros quadrados, e coisa assim, mas tu vê uma mudança, mas aí é mais opinião, tá? O que eu tô te pedindo. Eu vejo que tem mercado para todos os nichos, sabe, Júlio? Eu acho que assim, tem mercado para apartamentos de tipo loft, que então são apartamentos mais compactos, que a gente percebe isso. Tem apartamentos que as pessoas querem realmente um espaço mais confortável, porque tem o hábito, gostam de ficar em casa, vivenciam esse lar, né? Então eu acho que o mercado ele tem espaço para todos os gostos, e isso é muito bacana, sabe? Eu acho que o que se perdeu um pouco, que é isso que tu comentou antes, que eu acho muito bacana, a gente perdeu aquela coisa que necessariamente um apartamento, para ser bacana, tem que ser muito grande. Isso é legal, sabe? Então, um apartamento, para ser bem decorado, para ser aconchegante, para te entrar num apartamento e dizer, nossa, que legal tua casa, sabe? Ela não é relacionada a metros quadrados. Sim, sabe? Sim. Ela é relacionada ao que tu investiu nela de espaço, né? Sim. Não, até te fiz essa pergunta porque, assim, a gente mora numa região turística, né? E, querendo ou não, tudo bem, agora a gente está vivendo aí um problema dos hotéis ali que acabaram fechando por crise econômica e tal, mas a gente sabe que já ocorreu de não ter mais acomodação em determinadas épocas aqui, né? Principalmente em feiras e coisas assim. Sim, sim, é bem comum, né? E aí tu tem bem difundido a parte do Airbnb e tal, né? E apartamentinhos menores e tal. Então, de repente, eu vejo assim que futuramente vai fomentar bastante essa parte dos imóveis menores, né? Então, assim, por isso que eu te fiz essa pergunta, se tu via também com esses olhos, né? Não, eu vejo que tem, como eu te falei, acho que tem mercado. A gente já fez alguns apartamentos nessa linha para locação, Airbnb, e tu vê que mesmo assim é legal quando o cliente nos procura porque quer deixar um espacinho bacana para receber um hóspede, né? E às vezes um pouco investimento tu consegue deixar um espaço que seja acolhedor, né? E isso é bem legal, essa cultura que as pessoas estão tendo de investir nisso e em criar um espaço bacana, né? E agora eu acho que toda essa pandemia que aconteceu, essa forma de a gente se voltar para o nosso lar, trouxe talvez uma visão que a gente perde um pouco na corrida do nosso dia a dia, né? Tipo será que a minha casa está me agradando? Ou será que a minha casa é do jeito que eu gostaria de estar? Porque quando a gente vê, a gente voltou para o nosso lar, né? A gente saiu do mundo, a gente voltou para vivenciar o nosso espaço, né? Então isso talvez seja uma reflexão agora que esteja acontecendo entre as pessoas, né? Sim. Eu vou te dar o meu exemplo que nós paramos um pouco em casa e começa a olhar, mas tá faltando isso aqui, esse outro, o ar-condicionado, nossa, tá ali parado e eu não coloquei ainda, sabe? Sim. Então, sabe que foi bem engraçado, porque a gente atendeu diversos clientes que já são nossos, né? E já pessoas que a gente já trabalha há um tempo. E aí, nesse período, escreveram e disseram, olha, vai, quem sabe a gente faz aquela pecinha que ficou para trás, ou quem sabe a gente cria um espacinho para a gente fazer um home office, sabe? Porque eu estou gostando de trabalhar em casa, eu quero continuar, sabe? Então, tu começa a ver que volta a ter eu acho que isso acabou voltando a ter uma visão um pouco mais para dentro do lar e dentro de casa e para os seus. Isso é muito bacana, né? Isso é bem legal. Sim, eu vou te dizer, eu acho que vai aumentar bastante a parte do home office depois disso. Acho que vai. Bastante gente vai pensar nisso. Principalmente
Eu, inclusive, não tinha home office. Improvisei o meu na minha casa. Né? Sim, sim. Não, E eu está tinha... funcionando e estou gostando. E estamos trabalhando em regime de home office no escritório com as minhas funcionárias. E a gente tá gostando dessa opção, sabe? Sim. A gente está fazendo saídas, enfim, mas a nossa base continua sendo home office. E a gente vê que a produtividade, depois de alinhado isso, a produtividade também ela pode Sim. acontecer, né? Sim, sim, sim. Tu mantendo um padrão de trabalho, vai embora. Sim, Trabalha com de casa. certeza. Não interessa onde que tu faça, né? Sim, exatamente, exatamente. Uhum. Bom, pô, Silvia, tenho que te agradecer aí, muito obrigado aí pelas dicas, Imagina, eu que agradeço a né? oportunidade, né? Quando quiser Foi falar de arquitetura, é com a gente mesmo, né? Opa, não, então vou aproveitar a tua abertura aí para a gente conversar mais, Com né? certeza, com certeza. Obrigada, Tem. Júlio. Tá legal? Uhum. Então Então tá tá, um bom. abração para vocês. Para ti também aí, para vocês Até. todos. Até, tchau, Obrigada. tchau. Beijo, tchau. Tchau.